e você vai receber a sua bênção. Mas o que eu tenho que fazer, missionário? Primeiro é parar de reclamar, para tirar a ansiedade do seu coração, que isso atrapalha. Você vai prestar atenção na palavra de Deus e a palavra vem na sua vida. Ontem à noite tinha uma senhora aqui, estava com mal de Parkinson e outras coisas mais, muito fechada e andando com muita dificuldade. E sabe o que aconteceu? Ela andou normal, correu, Jesus deu a bênção. Hoje a mesma coisa aconteceu de manhã e Jesus quer fazer a mesma coisa aqui à tarde. E as pessoas, quando eu às vezes trago na frente para orar, não deve se apressar e voltar a sentar não, porque Deus começa a curar. Aí eu estou pegando testemunho, daí um pouquinho começa mais e contando que Deus operou na vida delas. E certamente Ele vai operar hoje, para você quando sair daqui, sair com aquela certeza. Deus esteve nesse culto e Deus está comigo, agora eu vou vencer. É para isso que o Senhor trouxe você aqui. Uma coisa que temos que fazer é pararmos de ser religiosos. O religioso não está com nada, ele só vive rezando, orando, repetindo algumas palavras, mas não crê em nada daquilo que ele diz. Quem é que Deus gosta? É daquele praticante da palavra, que presta atenção, não põe obstáculo algum, seu problema pode ser o pior possível, você crê, nós oramos e você recebe a bênção. Então é isso que eu quero que aconteça com você hoje e a partir de hoje sempre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem um testemunho que eu estou mostrando desde ontem aqui, é de um rapaz lá de São Luís do Maranhão, que era do interior. Esse homem estava, coitado, numa situação muito difícil. Ele era um pequeno empresáriozinho, tinha lá um pedacinho de terra, mas não adiantou nada. Teve que vender por o preço que foi para São Luís, acabou o dinheirinho, ele estava fazendo hemodiálise, e você sabe que hemodiálise a pessoa que faz, dura de 8 a 10 anos no máximo, tem uns que não chegam nem a 8 anos, então estava com a sentença de morte sobre ele. Isso tem uns 20 anos ou um pouquinho mais. Eu ia para São Luís, mas não conseguimos um local decente que eu já tinha feito em vários lugares. O pessoal já tinha conseguido antes. Aqui para isso, outro para festa, não sei lá mais o que. Aí o pessoal apertou o prefeito e disse, olha, a única coisa é o anel viário, lá no início da cidade lá. Falaram comigo, mas lá que Deus quer que eu vá. Vamos lá. Ah, mas isso aí é longe, não sei lá mais. Mas esquece esse negócio de dificuldade, vamos lá fazer a obra de Deus. E nós fomos. E esse cidadão foi para lá. Ele não tinha um centavo para gastar. Com condução, com nada, não entrava, e ia pedir roupa na casa dos outros para usar, tinha 5 filhos para criar, olha que situação séria, a mulher passando necessidade, o vizinho ajudando. Aí o que ocorreu com esse homem? Ele e a mulher foram lá no meio daquela multidão, já estavam assistindo a televisão, na televisão pequenininha que eles tinham, e eles então se apaixonaram por Jesus e vão buscar Jesus vai mudar a nossa sorte. E naquele dia, quando eu falei do patrocinador, ele sentiu de ser patrocinador e a esposa sentiu, mas como? Se não tinha condições, não tinha nada. Eu vou pedir se alguém tem o telefone, para zerar o som dele, para não atrapalhar você, nem a mim, e nem quem vai sentar do seu lado, que talvez esteja com a necessidade muito grande. Bem, aí eles dois fizeram o voto de ser patrocinador. Ela depois contou que ela ia para o mato com o machado, cortava lenha, trazia e fazia carvão para vender, para poder ajudar no patrocinador. Olha que amor. E ele fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, Deus começou a abrir a porta. Aí ele comprou um veículo para poder ganhar dinheiro. Sabe qual veículo que era? Uma carroça bem velha. Que situação. Mas ali Deus começou a abençoar. E ela começou a criar galinha. Eles começaram a criar porcos e cabritos. E começou a prosperar, Você vai ver o que Deus fez na vida deles. Mas eles não deixaram um mês de contribuir. Todo mês ajudava as missões. Tem gente, Deus não está curando.
Você não quer saber de Deus, não. Eu não falo com essa besteira, não. Você tem que saber dele. Você não está sabendo abrir a porta para ele operar na sua vida. Podem sentar e vamos ver o estudo de hoje. Eu vou quase dar tudo que eu dei de manhã, mas com a pequena diferença que vai fazer. A base é a mesma. É Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus tinha acabado de passar 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E teve três tentações que foram muito fortes. O diabo fez tudo para tirar Jesus da presença de Deus. Primeira tentação que ele fez. Jesus estava jejuando há 40 dias. Quem jejua 2 dias já não aguenta mais de tanta vontade de comer. 40 nem se fala. Aí o diabo chegou bem mansinho e disse: se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Aí Jesus virou para a cara dele e disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nós temos que viver não só do pão material de todo dia, café da manhã, um almoço, um jantar, às vezes um café à tarde. Tem pessoa até que ainda faz um pequeno lanche antes de ir para a cama. Isso é um costume antigo, mas não é necessário tanto isso. Mas o pão de Deus é necessário. Todo dia você tem que se alimentar dele. Como é que eu me alimento do pão de Deus? Você tem que ter uma Bíblia em casa e abrir. Vamos dizer que eu sou você. Vou abrir a Bíblia aqui e caiu aonde? Nos Salmos. Aí eu vou meditar no Salmo, por exemplo, 117, que está aqui. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Então Deus está dizendo que nós temos que louvar a Ele. Por que, missionário? Deus é um ser assim que gosta que você fique aos pés dele, lambendo os pés dele, não é nada disso. Quando Ele nos criou, Ele criou com a capacidade de absorver dele boas lições. Quando você louva a Deus, tem gente nunca que louva a Deus, mas quando você louva a Deus, o seu espírito se abre para vir as revelações de Deus. Aí vem, você entende, e você agarra aquela que você gostou. Essa bênção é minha. Então, se você não louva a Deus, não virá. Você começa a manter contato com Ele e se abre todo. Aí Ele vem, você segura aquela bênção. E Deus vai cumprir. Como o diabo viu que Jesus não deu atenção, ele passou para a segunda tentação. Levou ele, já que Jesus citou a palavra, no alto de uma torre, no pináculo do templo, e disse: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo deixou e veio com a terceira tentação. Aí levou ele no monte alto e mostrou toda a glória do mundo, a riqueza, aquelas pessoas vestindo bonitas roupas, carrões, navios, e iates e aviões particulares. Tudo isso eu te darei. Você só faz uma coisinha: dobra o seu joelho e me adore. Muito petulante o diabo, né? Aí o diabo repreendeu ele, que mandou que vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Se você já foi um dia em coisa de bruxaria e cantou um ponto lá para Pombagira, para o Exu, para outro, você tem que pedir perdão a Deus. Que aquele dia o demônio começou a fazer maldade com você. Você tirou a proteção de Deus. Na hora que você acertar com Deus, aquela proteção volta a existir e você não vai cair mais no conto dele, não. Aí o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Sempre ele vai tentar a gente. Você pode estar com 150 anos e está no caminho do céu. Ele vai tentar que você acredite nele. O demônio vai fazer isso para você não ir para o céu. O dia que Jesus vier, vai ter uma separação muito grande. Aqueles que se acertaram com Deus, que creram na obra que Jesus Cristo fez, já estão perdoados de todos os seus pecados. Esses vão subir para o andar de cima. Andar de cima é o paraíso de Deus. E fala andar de cima, a distância disso e do andar de baixo é mais do que daqui no sol. Só para você ver que distância tem.
E a pessoa que cair ali vai estar sempre caindo. É o lago de fogo e enxofre, e daqui 1.000.000 vezes 1.000.000.000 de anos, vezes 1.000.000.000 de anos, vezes 4.000.000.000 de anos, a mesma soma somada, multiplicada por elas, por elas, tantas vezes quanto você quiser, nunca vai acabar de cair, você sempre estará no prejuízo eterno, e Jesus já pagou o seu preço. É só você crer em Jesus que você é perdoado. Você pode ter o maior pecado da sua vida e Deus vai perdoar você em nome de Jesus. E aí você vai ser uma verdadeira bênção para a glória do Pai. Amém? Então vamos agora ver o que aconteceu. Isso nós já vimos. Está no versículo 14, lá do Salmo. Comecei, só li aqui o 117 para aquilo, mas tem mais. Vamos voltar agora aqui a Lucas 4, versículo 14 agora. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. Ele foi ao Rio Jordão para ser batizado, foi batizado, passou pelas tentações, e aí a virtude do Espírito Santo trouxe ele para a Galileia, onde ele deveria iniciar o ministério dele. E ele iniciou esse ministério. Você veio na igreja hoje, talvez você não soubesse disso, porque a virtude do Espírito de Deus lhe trouxe. Muitos tiveram problemas para vir, quase desistiram, mas o demônio não venceu, Jesus protegeu você. Essa virtude do Espírito Santo não é só para trazer você para a igreja, não, é para trazer o poder de Deus na sua vida também. E vai trazer que hoje, é para você sair daqui com aquela certeza, a partir de hoje eu vou ser um vitorioso. A partir de hoje eu não vou ter mais problemas. A partir de hoje eu sou uma pessoa de Deus. E aí Deus vai perdoar você de qualquer pecado, vai ungir você e você vai ser bem sucedido. Aí na virtude do Espírito Santo que ele voltou, ele fez alguma coisa para Deus. O que ele fez para Deus aqui? E a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele fez tanta coisa boa para Deus que o pessoal saiu contando um para o outro. Você sabe que tem um pregador novo na cidade aí? Que ele ora, o cego enxerga, o paralítico anda, o mudo fala, o surdo escuta, o leproso é curado, as pessoas estão sendo abençoadas. Era a fama dele. Nós ainda parece que não estamos nessa fase, nós estamos pior do que as pessoas daquela época, porque nós não falamos de Jesus para ninguém, nós não contamos, não fazemos uma amizade, estamos no ônibus, se é uma mulher, se é outra senhora, nós não damos boa tarde, tudo bem, como é que é o seu nome? Aí começa a conversar, mas já com a esperança de levá-la a entender o que Deus está fazendo. Você está vindo de onde? Do trabalho. Você trabalha onde e tal? E você? Estou vindo da igreja, da graça, eu fui lá, o missionário orou, fui curado. Você sabe que eu tinha esse mal há tanto tempo e tal? Verdade. Ele está aqui quando? Ele já foi embora, mas ele é só missionário, ele fica fazendo missão. Mas o pastor de lá, ele é muito usado por Deus. É o pastor Eduardo. Você sabe que o Eduardo era gerente de banco, deixou para poder ser pregador do Evangelho. Podia estar cheio de nota aí, carrão, tal, casa bonita, não, e está fazendo a vontade de Deus, e graças a Deus, tem uma mulher que é compreensiva, tem 2 filhos que são crianças amáveis, uma mocinha, um rapazinho também está surgindo aí, e graças a Deus por isso. Então aí a pessoa virá, onde é que é? Essa dá o endereço direitinho, assiste à noite o show da fé, mas você não faz a fama de Jesus correr. Mas o pastor é poderoso, não é ele é servo de Deus, ele é usado por Deus, ele é igual a gente mesmo, mas ele é uma pessoa dedicada. Do profeta Isaías, Lucas 4,17. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Aí estava escrito assim: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Irmãos, todo mundo gosta de falar que o Espírito de Deus está sobre ele, mas vê se ele faz essas coisas. Deus não veio na sua vida para brincar com você e deixar você agir irresponsavelmente, e daqui a uns anos você vai dizer, mas eu não consegui nada na vida. Você não se preparou. Então ele veio para poder lhe usar para fazer grandes coisas. No caso de Jesus, ele veio
não só para morrer em nosso lugar, mas nos ensinar a fazer a obra de Deus. Então ele disse o seguinte, é o versículo 18 de Lucas 4, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? A palavra evangelho no grego significa boa notícia. Evangelizar é dar boa notícia aos pobres, aqueles que não têm recurso para tratar, aqueles que o doutor não tem recurso para curar. Não sei o que vou fazer com o seu caso. Então nós temos que evangelizar, você dá a boa notícia. Você não precisa se desesperar, porque quando Jesus foi à cruz, ele foi em seu lugar. Quando ele estava pregado na cruz, ele estava pregado por causa dos nossos pecados, doenças e enfermidades. Lá no pretório romano, ele foi condenado a morrer na cruz. Mas antes de morrer, ele tinha que ser sentenciado, chicoteado. Então tinha as 49 açoites que ele ia receber. Só que o açoite, ele tinha 9 tiras, significa 7 cada um. Ele recebeu 351 chicotadas. Amarraram ele no pelourinho, na sala ao lado do pretório, arrancaram-lhe a roupa das costas, e um soldado romano, bem corpulento, bem forte, pegava o chicote, girava no ar e sentava nas costas dele, rasgava. No final de cada tiro tinha um pedaço de chifre ou de osso ou de ferro. Aquilo rasgava a carne de Jesus. Então, o Senhor Jesus foi ali para sofrer essas feridas. Isaías, o profeta, diz que nessas feridas Deus colocou a sua doença, a minha doença. Se você não entender bem, continua pedindo explicação a Deus sobre isso, porque é por aí que vai vir a fé para curar você. A mesma fé que estava em Cristo vai vir no seu coração. E não importa o nome da sua doença, o seu mal. Você vai se livrar, você vai ter que buscar Deus verdadeiramente. Mas missionário, eu já sou evangélica, católica, não sei lá mais o que, tudo é religioso. O que você tem que ser é um praticante da palavra de Deus. Se o evangelho diz, é verdade. Eu quero. Para com esse título aí de ficar chamando disso, outro não. Você tem que dizer assim, eu sou uma pessoa que estou buscando a Cristo. Ele está morando no meu coração e eu estou aprendendo dele. Todo dia na Bíblia. Aí o que aconteceu? Naquela chicotada você foi curado. Ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Agora ele fala mais claro. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Se você está com o coração moído, que é uma miséria só, é um problema só, você não prospera, você não tem saúde, você não tem paz, e você tem um lar destruído, começa a buscar Jesus agora, porque Ele veio curar os quebrantados de coração, esses que estão aí desesperadamente. Ele não mudou a missão dele não, a unção que Ele recebeu é para isso, a unção que Ele passa para nós orarmos é para isso, para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos. Quanta gente está cativa de um espírito maligno, um espírito de loucura, de bebedeira, de diabetes, de Alzheimer, de paralisia, de cegueira. A minha vida só resume nisso. Deus quer mudar, mas você tem que entender que Ele veio a pregoar liberdade. Você buscando Jesus na Bíblia, você vai entender o que fazer para você ser liberto de qualquer opressão. Tem mais coisa que Ele veio fazer. Pregoar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Você está oprimido por alguma coisa? Missionário, eu tenho uma fraqueza que quando eu vejo eu já caí, não cai mais. Jesus veio para poder pôr você em liberdade, Ele quer pôr você em liberdade. Eu não tenho remédio que me cure, eu não tenho conselho que mude o meu procedimento, eu só quebro a cara na vida. Você está fora de Jesus, e Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada, então tem que acreditar que com Ele você vai fazer, a pôr em liberdade os oprimidos. E que mais Jesus só veio fazer? E falou mais aqui, a pregoar liberdade aos cativos, a pregoar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O
O ano que vem nós estamos falando que vai ser o ano da remissão. É o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É hoje. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário tornou aceitável para Ele. Em outras palavras, Deus não tem nada contra você. Se você anda em coisas erradas, Ele quer perdoar você. Se você anda doente, Ele quer curar você. Se você anda oprimido, Ele quer fazer a obra. No antigo Israel, a cada 7 semanas de 7 anos, 49 anos, trocava a trombeta do chifre do carneiro lá, tocava aquele som. E naquele dia em diante, durante um ano, todo mundo que tinha vendido as suas terras, vinham e pegava a terra de volta. Ué, mas não vendeu? Vendeu. Mas aquela venda só podia ser feita no máximo 49 anos. O 48, 47 ia descendo até um ano. Porque quando era o ano da liberdade, quer dizer, não era propriamente uma venda definitiva. Era como se fosse assim, por prazo marcado. Quando dava aquele ano, quem tinha comprado a terra tinha que devolver àquela família que vendeu. Deus não queria pobre na terra. Eles fizeram coisa errada, estavam endividados, então venderam por 49 anos no máximo. Tocava a corneta, todo mundo voltava para aquela casa. Ele trabalhou, né, o antigo cidadão, trabalhou nela 48 anos. No 49º, ele colheu. No ano da liberdade não plantava nada. O que nascesse por si, ele não podia dizer que era dele. Era para os pobres. Os pobres iam lá e pegavam tudo para ele. Olha como é que Deus é bonito. Aí todo mundo já sabia. Ele voltava agora e ia trabalhar na terra. Mas 10 anos depois ele tornou-se endividado, teve que vender a terra. Por 39 anos. 20 anos por 29. Já tinha 30 que passou quando ele voltou. Só por 19. Porque quando desce 49 anos, tinha que dever o ano 50, os 50 anos, era todo mundo tomando posse. Hoje não tem que esperar 49 anos para reivindicar o que é seu, que o diabo pegou de você. É hoje, você reivindica, é o ano aceitável do Senhor. É o ano que Deus está fazendo maravilha, fazendo justiça na terra. Já pensou se fosse na nossa terra? Não tinha ninguém morando em favela, todo mundo, a família, voltava para aquela terra lá, o outro para aquela outra terra, e a vida recomeçava também. Quer dizer, a pessoa comprou para usar quanto muito 49 anos. Depois tinha que devolver. É o que Deus está falando com você. E Jesus anunciava isso, nós temos que anunciar. Agora é no mundo espiritual, porque o mundo dos homens fizeram tanta lei, aí está tudo amarrado de lei, nem os doutores da lei entendem às vezes, que aqui fala ao contrário, tem que chegar até lá em cima para ver se isso é certo ou errado, e às vezes não chegam ao entendimento certo. Com a palavra de Deus você vai viver bem, você vai ficar livre de qualquer opressão, acabou o seu sofrimento. Então Jesus estava ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor. E que mais? Encerrando o livro, fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, ele fechou, ele era educado. Ali estava o ministro, ele chegava e entregava o livro, entregou, voltou para a tribuna, e o que ele fez? Está escrito aqui, ó. Assentou-se. Puxou a cadeira, se assentou, o banquinho, não sei o que era. Olha o telefone ligado aí que eu pedi para desligar o som, hein? Você não é meu amigo não, né? Se fosse, tinha desligado. Presta atenção aqui agora. Encerrando o livro, tornando ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O que ele vai falar agora? Sabe o que ele falou? Hoje se cumpriu perante os vossos olhos esse decreto. Era o decreto de Nazaré. Meu irmão, a partir daquele dia, todo mundo podia ser curado, ser liberto de opressão maligna, prosperar. Do dia que você ouve o Evangelho, se você recebe e crê, chegou o seu ano aceitável do Senhor. O ano da liberdade, o ano da remissão.
Você vai crer e Deus vai dar vitória para você. A partir de hoje você tem a vida toda, esse ano não termina mais. Não é mais 50 e 50 anos não, é para sempre. É na parte espiritual, você está liberto de toda opressão maligna. Aí o que você vai fazer? Você vai crer em Deus. Você está bem gordinho, começa a fazer um exercício para emagrecer, né? Aqui tem um parque tão bonito, uma caminhada ali faz bem todo dia. E você começa a se exercitar em casa e começa a mudar a sua mente, que é muito negativa. É um monte só sabe ouvir falar de crime, de maldade, roubou, matou, estuprou. Para com isso, começa a encher aqui da palavra de Deus. Daqui uns dias você está próximo, você está abençoado e Deus está fazendo você feliz. Amém? Esse era o recado que eu tinha a dar para você. Nós estamos no ano da liberdade, pessoal, em que Jesus Cristo pagou todo o preço de você ser curado, prosperar, ter um casamento estável, abençoado, ver uma família crescer. Seus filhos, ao invés de ir lá para o lugar da droga, eles voltam para a casa de Deus, sentam aqui, começam a adorar a Deus. Suas filhas, ao invés de ir para outros locais aí, voltam para casa e vão adorar a Deus, e a família toda vai ser abençoada em nome de Jesus.